Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Um bom dia a todos. Estamos de volta com o nosso Minutos com Cristo e que bênção é estarmos juntos na presença de Deus. Nós já temos lido a palavra de Deus, temos orado, nós temos já louvado o nome do Senhor e nós vamos neste momento, para a glória do nome de Cristo Jesus, meditarmos na palavra de Deus juntos. E que bom sentirmos a presença de Deus nesta manhã conosco. O Senhor é com a sua igreja. Nós que formamos a comunidade cristã Casa da Noiva, temos a alegria de a cada manhã estarmos juntos em oração, buscando a face daquele que vive, a face daquele que reina, a face daquele que tudo pode. Já são quase 6 anos, né? Daqui a pouco estamos chegando aí a 6 anos que estamos aqui a cada semana, no mínimo 6 dias de oração, 6 dias meditando na palavra, 6 dias expondo a palavra. E graças a Deus que de 2020 até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vamos nesse momento ler a palavra de Deus. Eu quero daqui a pouco já estar orando pelos pedidos de oração, mas é muito bom ter você passando aí para estar conosco ou passando aí para orar conosco. Que Deus em Cristo te abençoe. Deus abençoe a vida do irmão de Souza, da irmã Fernanda. Deus abençoe a vida da Suênia Lima, Deus abençoe a vida da Cláudia, Deus em Cristo abençoe a vida da irmã Lina Livorati, Deus abençoe a Andréa Alves, enfim, a todos mais que forem chegando, a gente vai citando aí. É sempre bom ter você junto conosco, vivendo esse momento que a gente tem vivido no Senhor, debaixo do seu cuidado, da sua proteção, da sua preciosa graça. E foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E nós temos dito que é uma alegria vivermos o que a gente tem vivido, porque o que a gente tem vivido, temos vivido de forma constante, de forma contínua no Senhor Jesus. E é muito bom saber que até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos sempre dito que estamos todos, aqueles que estão conectados e mais perto do nosso coração, congregando juntos e vivendo e respirando igreja, para além das paredes, apesar de que nós estamos vivendo e respirando igreja a partir do lugar onde tudo começa, que é nas nossas casas, nos nossos lares. Embora amamos congregar juntos, eu tenho muito prazer nisso, muita alegria de poder estar na igreja com a igreja, mas entendendo que qualquer lugar de reunião é sempre apenas um ambiente reservado, separado, que se orou ali para que naquele espaço a igreja real, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ela pudesse se reunir. E eu sei que quando a gente fala isso, para a gente que vive dentro do Brasil, com todas as tradições e com todas as raízes, e principalmente não é por termos começado essa história não somente na igreja primitiva, mas também pensando no Ocidente, né, com toda a formação que se fez e que se teve com a mentalidade, eu diria, de Constantino e dos demais, a gente ficou sempre muito apegado a um lugar.
E 2020, no meio daquela pandemia, veio para, de alguma forma, também mostrar, primeiro, em quem está a nossa dependência e a nossa confiança. Segundo, para que a gente pudesse olhar para tudo que se estava vivendo naquele momento e entender que aquilo não era um fim em si mesmo. Que tudo aquilo, tanto quanto qualquer outra circunstância e situação, vem e ela passa. É claro que muita gente foi embora no meio daquela pandemia e eu também vivi a experiência de perder bons colegas e boas pessoas próximas do nosso coração. Mas a gente passou a perceber que tudo passa. Até o que dói muito, uma hora passa e tem que passar. É lei da vida, tem que passar. Mas e terceiro, aquele momento da pandemia para cá, ele nos trouxe a oportunidade da gente perceber onde é que as coisas começam na nossa relação com Deus. Onde é que tudo começa. E por incrível que pareça, do ponto de vista dos evangelhos, ou do evangelho de Jesus, segundo os evangelistas, não começou nas sinagogas que o Senhor Jesus frequentou. Na verdade, em boa parte delas, como está escrito em Marcos capítulo 3, Jesus não achou um lugar e corações tão abertos para receber. Ele não achou corações tão entregues, tão rendidos e que diante dele se expressaram com sinceridade diante da visitação dele na sinagoga. Muito pelo contrário. Se você pegar Marcos capítulo 3 aí para ler, você vai ver que lá na sinagoga havia um espírito estranho. Isso já em Marcos em dois momentos, tanto no capítulo 1 como no capítulo 3, que Jesus chegou lá, tinha alguém demoniado lá. E havia gente que ficou maravilhada da doutrina dele, mas não ficou olhando para ele com o coração de quem dizia: eu quero me comprometer com o coração do Cristo. Ao mesmo tempo que Marcos 3 diz que quando ele entrou outra vez na sinagoga, ali, naquele lugar onde se lia a palavra, pensando no Antigo Testamento, claro, e principalmente olhando para o Pentateuco, mas naquele lugar onde se lia a palavra, onde se fazia ali, quem sabe, orações bem específicas, Jesus entra e a Bíblia diz que eles ficaram observando Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Porque a preocupação era não quebrar as regras nem os princípios para o dia, para o ritual, para o encontro. E diz a Bíblia que quando Jesus curou aquele homem, por exemplo, da mão mirrada ali, juntou-se o grupo dos religiosos da época com os herodianos, que era o grupo representante da política da época. E essa união nunca prestou, nunca foi boa. Essa união da religião com a política da época. A Bíblia diz que quando se juntaram queriam matar Jesus. E parece-me que Jesus começa a ser asfixiado, a morrer, quando isso começa a acontecer. E a gente vai vivendo assim dias que essa palavra precisa voltar à nossa mente e ao nosso coração, porque o foco daqueles que são verdadeiramente salvos é o Senhor e o céu. Qualquer outro poder aqui embaixo, qualquer outro poder, vou repetir, aqui embaixo,
passageiro, transitório, limitado. E a gente tem que ter cuidado que pode ter em todo ele alguma sementezinha de Satanás. E por que eu digo isso? Porque quando a gente olha para Mateus capítulo 4, ele não só mandou Jesus, ele não só propôs a Jesus transformar pedras em pães, mas o adversário disse: é só se prostrar que eu te dou reinos, isso é política, e outras coisas mais. Eu te dou domínio, eu te dou poder. E lamentavelmente há muitos corações que têm, estando já numa posição excelente, permitido o coração ser seduzido por propostas de poder. E isso uma hora vai terminar mal para muita gente. Felizes são os que buscam o poder do alto. Felizes são aqueles que estão perto de Cristo, do seu altar, da oração e da sua palavra. Felizes são aqueles que amam e honram ao Senhor e que nele estão firmados, olhando somente para Jesus, porque os dias que virão revelarão a cada dia muita coisa ruim causada pelo interesse, pelo desejo do poder. E por que eu estou dizendo isso? Porque está no texto de Marcos 3. Religiosos se uniram aos herodianos e o que é que eles fizeram? Queriam matar Jesus. Então Jesus o que ele faz? Ele se distancia dali e começa a percorrer pelas regiões, pela região da Galileia, e vem gente de todos os lugares para ser curada por ele aonde? Nas ruas, próximo a um barco, próximo ao lago. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso de entendermos, porque a gente começa a perceber que a manifestação do reino de Deus, ela está muito além e é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa apresentar como espaço, local e parede. Mas isso é um entendimento que custa para a gente chegar, por causa da nossa mente muito ligada a tradições, por causa daquilo que a gente vai recebendo desde a infância como tradição. Então isso custa muito a gente entender que Jesus não estava ali fazendo uma campanha entre aqueles que o seguiam, dizendo: gente, vamos lá, vamos construir aqui um templo maior do que esse aí, ó. Que os discípulos ficaram maravilhados, orando, dizendo: olha que suntuosidade, olha que coisa extraordinária, olha que coisa grandiosa. Não, ele não ficou. E o olhar de Jesus estava em gente. E é a partir daí que as pessoas contribuíam, cooperavam, semeavam, somavam com o ministério de Jesus. Porque está em Lucas capítulo 8, que as pessoas contribuíam, semeavam, plantavam, ajudavam a manter aquele ministério com tempo disponível para o cuidado com outros. Porque ele estava focado em gente. E qualquer espaço é bom, e qualquer oportunidade que a gente tem de cultuar, de estar junto, de congregar junto, é maravilhoso. Agora a gente tem percebido uma inquietação, e eu entendo, no coração de muita gente. Não é? Se faz, inclusive, eventos grandiosos com o objetivo de fazer com que cada preleitor daqueles eventos venha com uma palavra de incentivo
pessoal, para que esteja dentro de um determinado ciclo, para que, eu entendo, tem a sua importância, o seu valor, mas aquilo que de Jesus foi realizado como obra de salvação, até isso, foi realizado numa cruz e bem fora da realidade do ambiente religioso. O que podia acontecer? De alguém dizer, já que é para marcar um lugar, vamos fazer isso tudo, permita que tudo isso seja feito dentro de uma sinagoga, dentro de um templo, que ele seja ensanguentado ali, aquele lugar fique eternamente consagrado. Isso não, leva para o Calvário. E dali ele salva, dali ele liberta, dali ele transforma, porque a obra que será realizada ali será realizada para a transformação de vidas. E, lamentavelmente, às vezes, alguns bem intencionados ou mal intencionados pegam textos como de Hebreus, né? Onde diz que nós não devemos fazer o que é costume de alguns, deixarmos de congregar, e aí alguém diz, olha aqui, você precisa estar aqui, como se o escritor aos Hebreus tivesse sinalizado a denominação A, a denominação B, e se não for por ali, não tem salvação. E ele simplesmente está dizendo, olha, não deixa de se reunir onde os santos se reúnem. E é interessante que na visão paulina, em Romanos, Paulo diz, já pelo final da carta, que haviam muitos santos se reunindo em casas. Porque é não deixar de se reunir onde os santos se reúnem. E eles podem estar, de repente, num espaço que se alugou para estar ali, pode estar num espaço que se construiu, mas às vezes se encontram numa praça. Senão as cruzadas evangelísticas não teriam sentido. Se encontram nas conferências, senão não teria sentido. Principalmente as conferências que são realizadas em lugares que são realizadas outras coisas ali, naquele ambiente. Mas é incrível como alguém consegue dizer, olha, aqui nesse ambiente Deus está operando. Deus está falando. E depois diz, tudo que Deus fala, tudo que Deus faz se resume lá, ao lugar, ao espaço, quando na verdade não é, onde há corações se encontrando, dois ou mais. Se você se encontra com amigos, queridos, e de repente o assunto é Jesus, o momento de culto começa a acontecer porque você começa a louvar a Deus ali. E quantas vezes nós não vivemos coisas grandiosas assentado numa mesa depois de uma janta, vivenciando a alegria da salvação que nunca esteve presa nem estará. Eu acho interessante que a samaritana quis rotular as coisas quando conversou com Jesus e disse, olha, eles estão dizendo para mim, já faz tempo, viu, Jesus? Inclusive, eu participei de uma boa escola onde disseram para mim assim, ó, que para adorar a gente precisa ir para o lado de lá. E aqueles que eu convivo aqui disseram que para adorar a gente tem que subir aqui. O que é que o Senhor diz? Jesus, de forma clara, quebra rótulos, rompe em parte com a tradição e diz, gente, não é nem aqui e nem lá. Nós adoramos o que sabemos.
Vocês adoram o que não conhecem, o que não sabem. Mas vai chegar uma hora em que nem aqui você consegue pensar no que Jesus está dizendo, ou ouvir o ecoar da voz de Jesus dizendo: vai chegar uma hora, ano de 2020, no meio de uma pandemia violenta, vai chegar uma hora que nem aqui e nem lá, mas se acharão aqueles que cultuam ao Pai enquanto eles estiverem adorando, e muitos nas suas casas, adorando em espírito e em verdade. E é glorioso percebermos como Deus tem feito ao longo desse tempo, né? Como esse movimento tem sido uma bênção, tanto é que até as igrejas mais tradicionais estão todas presentes na internet, usando não só para promover o trabalho que a igreja realiza de forma local, mas a cada semana transmitindo cultos, e muitas e muitas e muitas vidas estão sendo alcançadas e edificadas, e o Senhor está fazendo um trabalho lindo. Inclusive muitas das igrejas tradicionais já tem ali o seu QR Code, uma série de coisas para os irmãos de longe que não estão lá naquele ambiente contribuírem, ajudarem, enfim. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, a sua obra, que revela-se a partir da multiforme graça de Deus que se manifesta de inúmeras formas, com corações e vidas sendo abençoados, levantados, onde quer que homens e mulheres estejam erguendo a voz e orando e clamando ao Senhor, para que esses corações sejam beneficiados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mas eu quero já ler a palavra de Deus com você, porque já dei aqui um tempo aí para o Instagram avisar que a gente está ao vivo, mas não chega para todo mundo. Embora somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui todos os dias, daqui a pouco também vai ter muita gente sendo encontrada através do canal no YouTube. Lembrando que nós estamos com o canal do nosso ministério também disponível, a Comunidade Cristã Casa da Noiva, ali no YouTube. Eu gostaria que você procurasse. A gente já está alinhando aí algumas coisas para começar já essa próxima semana algumas postagens ali específicas de estudos, de reflexões, de palavras de aconselhamento e de direcionamento para corações e vidas. E eu creio que muitas vidas continuarão sendo abençoadas no Senhor e pelo Senhor. Mas eu quero ler na carta de Paulo aos Filipenses, e é lindo como Paulo mostra o seu amor pastoral pela igreja. Eu penso que talvez no coração de Paulo doesse muito era saber que muitas daquelas igrejas e muitos daqueles trabalhos que foram plantados, quanto à estrutura, eles não permaneceram de pé. Esses dias, em um documentário que eu assisti, as lágrimas me vieram aos olhos, porque alguém passou ali, né, pela região, tentando apresentar possível local onde ficavam as igrejas da Ásia Menor, para as quais Jesus mandou que João, ali no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 2, né, escrevesse as cartas. No capítulo 1, Jesus fala com João, a partir do verso 11, para escrever aos pastores da igreja e tal. E quando foram filmando aquilo, as lágrimas caíram aos olhos, porque eu fiquei pensando o que eram aquelas igrejas.
que de repente aquelas igrejas no início, elas viveram de avamento, de poder, de graça, de coisas lindas de Deus operadas pela palavra. Eu fiquei pensando comigo, e o que sobrou de tudo aquilo foram só ruínas. E é muito doído você pensar, né? Porque quando alguém mostra aquelas ruínas, com aquela informação vem: aqui alguém pregou, aqui alguém cantou, aqui alguém orou, aqui alguém adorou, aqui alguém se prostrou, aqui alguém se rendeu, aqui alguém se entregou. E o que sobrou disso? Apenas a construção. O trabalho foi em vão? Jamais. Porque a semente da palavra, ela nos alcançou, inclusive, até onde estamos. Você aí em Recife, outro em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, o Ocidente foi impactado pela mensagem do Evangelho. As estruturas não sobreviveram. O que sobreviveu foi gente com a sua fé e a fé com gente que se rendeu, entendendo que precisava de Cristo. Um dia desse perguntei a um grupo de pastores: por que será que a estrutura não sobreviveu? E fica um ponto de interrogação. É que quando a gente olha só para a estrutura, e ela é importante, porque a gente usa várias coisas aqui para fazer o trabalho que a gente faz aqui diariamente. E é um custo que só Deus. Mas graças a Deus a gente vai pouco a pouco fazendo, montando, organizando. E de 2020 para cá a gente teve que moldar e melhorar bastante coisa. Então há uma necessidade da estrutura, mas essa estrutura propriamente dita, quando só se olha para ela e se perde de vista a gente, corre-se o risco da estrutura ficar e gente deixar de existir ali. Então há uma necessidade muito grande. Eu penso que é por isso que Paulo dificilmente nas suas orações, como a gente está pensando desde ontem, ele está orando pela estrutura. Porque o que fez justamente essa mensagem que chegou ao Ocidente prevalecer foi a obra de Cristo, claro. Mas o grito, o clamor e as orações por gente. E é por isso que ele se moveu e a igreja se moveu em Atos dos Apóstolos, não no seu início, né? Embora ela no seu início ali alcançou bastante gente no local, no lugar. Mas chegou um momento que Deus permitiu uma perseguição violenta para ela se espalhar e ela acabou se espalhando. E Deus levanta Paulo para ser esse instrumento de graça que diz: não há uma necessidade de se mover por gente, por gente, por gente, por gente. E onde ele vai, onde ele chega, algo de Deus vai brotando ali, vai fluindo ali. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente poder ler o texto da palavra de Deus. E eu quero ler na carta de Paulo aos Filipenses. Já que a gente está falando de oração, eu só vou fazer algumas considerações aqui com relação a esse texto, não vou me prolongar muito, e trazer uma palavra aqui de Deus para o seu coração. Filipenses capítulo de número 1, Paulo diz: a partir do verso de número 7, embora o meu foco aqui estará do verso 9 em diante, do 9 até o 11, mas deixe-me ler aí, Filipenses capítulo 1, a partir do verso 7, diz assim: é justo sentir isso de todos nós, porque vos tenho no coração. Isso aqui é a palavra de um pastor, não é só a palavra de um missionário, não é só a palavra de um evangelista, não é só a palavra de um obreiro, de um diácono, um auxiliar,
de um cooperador do reino. É a palavra de alguém que cuida, alguém que se importa, alguém que está dizendo para a gente, não para teto, não para parede, está dizendo para a gente: esta verdade eu vos tenho no coração. A minha oração é que, espalhado por esse Brasil, onde há um pastor tomando conta de igreja, servindo, trabalhando ali, ele possa dizer isso. Eu vos tenho no coração. Eu creio que 100% dos pastores, dos líderes, dos obreiros do Brasil estão dizendo isso aqui, como Paulo diz: eu vos tenho no coração. E por isso tem empatia, tem zelo, tem carinho, tem amor, tem um espírito acolhedor, um espírito acessível. Eu creio que não está se tendo a necessidade de marcar 6 meses antes com ele para poder ter um encontro no gabinete para ser aconselhado. Eu creio que 24 horas a porta está aberta para o coração que precisa, para o coração que carece. Eu creio que os pastores estão dizendo isso aqui, ó: eu vos tenho no coração. Eu creio que você pode erguer a bandeira. Olha, essa semana eu recebi uma mensagem. Essa semana eu me senti tão amparado, tão acolhido, tão abraçado pelos meus obreiros, pela minha igreja, pelo meu ministério, pelas pessoas que estão ao meu redor. Eu me senti tão abraçada, tão acolhida, tão amada. Eles devem estar dizendo isso para você todo dia, como Paulo diz aqui em Filipenses 1,7: eu vos tenho no coração. Porque isso aqui é o que Jesus diria a Pedro, a Tiago, a João. Porque ele disse: eu vou ser arrancado de vocês por um momento, mas a gente vai se ver de novo. E por que, Senhor? Ele diria isso aqui, ó: porque eu vos tenho no coração. Em João 15,7, depois leia. Se você quiser ler também do verso 1 ao 7, fique à vontade. Mas o verso 7 lá, se vocês estiverem em mim, eu estiver em vós, é essa coisa de eu vos tenho no coração. Eu creio que não está saindo da boca de um mensageiro de Cristo, de um servo de Deus, de um homem com experiência, com uma vida com Deus, com uma história, uma caminhada longa com o Senhor. Outra expressão a não ser eu vos tenho no coração. Não. Eu creio que é isso que a igreja no Brasil ela pode dizer: olha, graças a Deus eu estou ouvindo isso todo dia. É isso aqui, eu vos tenho no coração. Eu creio que é isso que a gente está respirando. Eu creio que os colegas que já pregaram tanto e talvez cansaram, se esgotaram, tiveram aí suas falhas, seus deslizes, suas quedas. Eles estão ouvindo isso da boca de gente para quem ele pregou e a quem ele ajudou. Olha, eu vos tenho no coração. Eu creio que tem muita gente como voz de Deus, não olhando e dizendo: eu quero que você morra, eu quero que você se acabe, eu quero que você, sabe? Às vezes a gente vai ouvindo umas coisas que... Mas a semelhança de Paulo, eu creio que todo mundo está dizendo isso: eu vos tenho no coração. Eu creio que tem gente presente o tempo todo,
dizendo a você, e eu digo o tempo todo, é disponível, é acessível. Eu creio. Eu creio que tem gente que não está fazendo nenhuma acepção. Olha, esse aqui e esse aqui é o que dizima aí os seus 20, 25, 30, 15, 10 mil. Não, esse aqui passou meses, 1 ano, 2 anos, me ouve todo mês. E esse aqui nunca tem ofertado, nunca tem semeado, nunca tem tido a possibilidade de contribuir com nada, mas ao mesmo tempo que eu digo para aquele que diz, eu estou aqui disponível e eu estou podendo dar e dar 10 mil, o mesmo carinho, o mesmo amor que tem para com quem ali oferta 10 mil, tem para esse que nada tem, nada pode, nada está fazendo, do ponto de vista dos recursos, porque sempre alguém está fazendo alguma coisa, no mínimo, e o mais importante de tudo, orando com a gente. Eu vos tenho no coração. Isso aqui é Paulo falando para crentes. Paulo falando para crentes. Eu creio que tem gente que sabe que há mais de milhões e milhões de desigrejados, mas desigrejados do ponto de vista deles, aquele que está andando sozinho, caminhando só, mas está dizendo para estes, não os condenando, não os apedrejando, não os maltratando, até porque muitos deles se distanciaram e se afastaram porque a gente no caminho feriu, a gente no caminho machucou, a gente no caminho atropelou, e como tinha muita gente lá, não importou quando ele saiu, não se importou quando ele se afastou, quando ele se distanciou. E alguém até diz, quiser que venha, se não vier, problema seu. Mas, eu creio que alguém está dizendo, eu os tenho no coração, e a semelhança daquele pastor que foi buscar aquela ovelha que saiu do aprisco. A gente está fazendo a mesma coisa. É Paulo, tá? É Paulo que a gente admira, Paulo que a gente ama, Paulo que a gente respeita como pastor, como missionário, como teólogo, como apóstolo. É Paulo que está dizendo isso para mim, para você, para nós, mas acima de tudo ele estava dizendo para os crentes em Filipos: olha, eu vos tenho no coração. Deixa eu correr, senão eu tomo muito tempo. Porque isso aqui tem que ser o sentimento do nosso coração. E como eu sei que tem pastores e obreiros que me ouvem, às vezes não declaradamente, mas estão ali toda semana se alimentando da palavra, que Deus encha o seu coração desse sentimento. Que você possa dizer no mínimo a uma pessoa, que você possa demonstrar no mínimo para alguém: eu vos tenho no coração. E eu falo alguém além do seu ciclo familiar. Eu vos tenho no coração. E Paulo diz assim: em minhas prisões e na defesa e consolidação do Evangelho, todos vós sois participantes comigo da graça. Veja o verso 8. Porque Deus me é testemunho de como sinto saudade de todos vós, com o entranhável amor de Jesus Cristo. Não preciso dizer nada acerca disso mais. Paulo já está dizendo tudo aí. Agora veja o que ele faz no verso 9 a 11. E peço em oração que vosso amor abunde ainda mais, e mais em perfeito conhecimento e em todo discernimento, para que saibais examinar as coisas mais importantes, a fim de que sejais sinceros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém e amém. O que Paulo está fazendo aí é uma oração.
Na verdade, primeiro ele compartilha do coração pastoral dele com a igreja. Segundo, ele conscientiza do envolvimento da igreja com a missão que ele está realizando e cumprindo. Porque não é uma missão de Paulo apenas, é uma missão da igreja. Paulo está dizendo, vocês são participantes de tudo isso comigo. Mas em terceiro, Paulo ora por eles. Isso me fez parar aqui, porque olhar para Paulo falando com esses crentes aqui, com esses crentes e orando por eles, me fez pensar o porquê que Paulo está dizendo essas palavras. E eu penso que Paulo diz essas palavras para fazer com que aqueles crentes que estão ali compondo aquela vivência de comunidade de igreja, eles entendam que eles não podem se tornar vítimas de algumas coisas que cercam a vida espiritual daqueles que estão plantados no lugar que Deus estabeleceu para que eles estivessem plantados. Por que eu estou dizendo isso? Porque quase sempre nós somos atacados por coisas que querem paralisar a nossa vida espiritual. E se tem um tempo onde a ideia de vida espiritual parece ser uma ideia morta, esquecida, e tudo se resume apenas à nossa vida material, embora ela é importantíssima. Porque eu sei que é impossível cultuar bem devendo alguma coisa. Eu sei que é impossível cultuar bem quando não se está tendo a condição de suprir as necessidades básicas do coração e da vida. Então, é impossível. Há aqueles que, pela sua fé, superam os desafios e não, eu continuo adorando. Mas a mente preocupada, o coração preocupado, a alma preocupada. Então é muito importante as questões que envolvem essa vida financeira, material, enfim. Porém, ela tem sido, na verdade, o carro-chefe da vida de todo mundo. Ou da maior parte das pessoas, para não generalizar. E a vida espiritual tem ficado praticamente de lado. E o que de vida espiritual se entende se resume aos encontros e às conferências que se realizam. E parece que tem que se fazer isso toda semana, parece que tem que se fazer isso todo mês. E de vez em quando olhar para o passado, é importante para a gente poder compreender que alguma coisa mudou na nossa forma de enxergarmos a nossa vivência de culto, de vida com Deus, de igreja. Por quê? Simples. Porque haviam eventos, haviam festividades. Mas quando se falava em crente, a vida se resumia a estar com Deus na oração, estar com Deus na meditação, leitura da palavra, estar com Deus no jejum. E aí não importava se tinha a pregadora influente, o pregador influente. O que importava era se estava com o coração sentindo Jesus na vida, se estava com o Senhor. As coisas, claro, vão mudando, algumas vão modificando, outras evoluindo, enfim. Mas a verdade é que a gente vai chegando em um momento em que aquilo que diz respeito à vida espiritual se tornou um coadjuvante.
dentro dessa história da nossa vida, não é protagonista. E como isso tem acontecido, tanto é que você já não tem corações que têm prazer de estar de joelhos em alguns encontros, não se gasta um tempo ali, não se tem corações que, sabe, tem o prazer de fazer do seu dia a dia um dia a dia com a palavra. E quando eu digo não se tem, não estou generalizando, apenas força de expressão, mas eu digo que há um grupo grande de pessoas. E porque a nossa vida espiritual quase sempre ela paralisa, ela vem paralisando, a gente precisa levar em consideração que a gente precisa romper vínculos com as coisas que estão paralisando a nossa vida espiritual. Como eu disse, tem coisas que nos cercam e querem de todo jeito se abaterem sobre nós para que a gente não tenha nenhum desejo pelas coisas de Deus e não se interesse por nada com relação às coisas de Deus. E isso é importante de se dizer. Porque Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. E há uma manifestação forte daquilo que quer colocar as garras, as amarras, as algemas espirituais e segurar a nossa existência, segurar a nossa vida. E entre essas coisas está o cansaço e o esgotamento espiritual, que é uma realidade. Muita gente que se sente extremamente forte não levam em consideração isso, mas é uma realidade. Inclusive, eu li um livro há alguns anos atrás que tratava sobre o assunto e disse que a expressão naquela época usada para as pessoas esgotadas dentro do contexto de alguns países era que a pessoa estava queimada. Aquilo revelava que ela não estava tendo mais aquela vibração, aquele ânimo espiritual, aquela vontade de andar com Cristo, de estar com Cristo, de viver para Cristo, ela não estava. É um esgotamento, e esse esgotamento tem batido a porta de muita gente ao ponto de muita gente não conseguir cruzar o ponteiro dos 5 minutos na oração. Cansaço, esgotamento. A Bíblia faz menção ao momento lá em João capítulo 4, né? Jesus, com relação ao Senhor Jesus, diz: e Jesus cansado do caminho. Esse cansaço é uma realidade. Embora o cansaço de Jesus era um pouquinho diferente do cansaço que se abate sobre a alma de muitas pessoas, mas nos dá a entender que se ele lidou com esse cansaço, quanto mais a gente. Fora o cansaço, nós temos outras coisas que também vão se abatendo contra as nossas vidas. E aí entra a questão do desânimo propriamente dito, que leva o espírito a estar mais inclinado, o mais inclinado possível, de modo que não se tem vontade de nada, às vezes nem de viver. Terceiro, entra a questão que envolve a ansiedade e as preocupações excessivas. E quando a gente fala da ansiedade, a gente está falando daquilo que já foi dito por alguém, estrangula a alma. Daquilo que segura o coração, daquilo que segura a alma e a mantém
totalmente descontrolada e não há ninguém que esteja isento de viver isso, e isso não tem nada de conversinha, de mimimi ou que seja, é uma realidade na alma, é uma realidade no interior humano, e isso coloca muita gente no fundo do poço, de modo que a gente não consegue sair dali. Se fala do burnout e outras coisas mais. Mas a ansiedade, ela é uma realidade. A depressão, ela é uma realidade. E ela é fortíssima, ela é violenta. E ela, quando se abate no seu estágio inicial, já é algo difícil de ser vencida. Imagine no seu estágio profundo. É algo terrível. O profeta Elias, sendo quem era, o homem do fogo, a Bíblia diz que ele vivenciou esse nível de desgaste psicológico, emocional, ao ponto da alma dele estar sentindo que estava entranhada ela a depressão. E ele pediu para que o Senhor encerrasse o ciclo de vida dele. E o Senhor mostrou a ele que não, que ainda tinha muita coisa boa para ele viver e muitas coisas para ele fazer. Mas a ansiedade quer se abater e paralisa a vida espiritual. Em quarto e último lugar, as decepções. E quem já não sofreu ou já não experienciou essa realidade de lidar com as decepções? Paulo, quando faz essa oração pelos filipenses, ele está pensando no todo, daquilo e daquelas coisas que querem paralisar. E aqui a gente está falando de um grupo de pessoas pelos quais Paulo pode dizer: em primeiro lugar, eu me alegro por vocês. Segundo, Paulo pode dizer: olha, Deus está trabalhando em vocês ao ponto de estar preparando vocês para coisas maiores, por isso, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la em vocês. Mas terceiro, Paulo pode olhar para essa igreja e dizer: eu tenho prazer em orar por vocês, porque vocês são participantes de tudo isso que eu tenho vivido e estou vivendo no meu ministério, no Senhor, porque a missão não é minha, a missão é nossa. Se fosse minha, ela não resistiria 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas ela está de pé porque é uma missão nossa no Senhor e nós somos responsáveis por fazer com que cada dia tudo se amplie, tudo se multiplique para que isso continue acontecendo. Essa é a visão de Paulo. E Paulo pode dizer isso a essa igreja. Então ele está orando por eles por causa daquilo que vem de encontro à vida deles, e qualquer pessoa que já lidou com a decepção sabe o quanto ela pode e consegue paralisar a vida de quem quer que seja. O apóstolo Paulo poderia, inclusive, ficar focado nela e ele talvez terminasse os seus dias não exaltando a fé, não exaltando o que Cristo tinha preparado na eternidade, porque quando ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, ele expressa-se dizendo: Timóteo, você não sabe o nível das coisas que eu passei. Ninguém me assistiu, Timóteo, na minha primeira defesa. Depois de tudo que Paulo fez, Paulo diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. E ele chega a dizer: Timóteo, eu estou sozinho, só Lucas está comigo. E você dizer: mas Paulo, você andou por tantos lugares, fez tanta coisa para o Senhor, está sozinho. Ele diz: só tenho Lucas e eu estou louco que Timóteo venha para dar um abraço na minha alma. E me faça um favor, Timóteo, tem um moço que eu acabei lá no início da jornada ministerial e missionária, deixando ele de lado e até mesmo
o desprezando ou rejeitando, mas eu aprendi a lição ao longo desse tempo. Traga ele para perto de mim, que é João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Mas Paulo não exaltaria a sua fé se ele fosse ficar com os olhos na decepção que sofreu, porque ele diz do Himeneu, do Fileto, ele fala de tanta gente que o deixou, o abandonou, o esqueceu, o rejeitou. Mas ele também sabe que a semente que foi plantada, ela geraria muita gente que seria grata a Deus pela vida dele. E o Senhor já tinha dito que ele padeceria muito pelo seu nome. Quando o escolheu, quando manifestou a sua escolha e quando decidiu lhe abrir os olhos. Depois daqueles 3 dias que ele esteve sem conseguir enxergar nada, mas ouvindo a voz, inclusive de Ananias, que foi enviado ao encontro dele. Então, por que eu estou falando isso? A gente já vai concluir. Porque Paulo está envolvido com esse grupo de pessoas aqui, entendendo que essas coisas vêm de encontro para paralisar a vida espiritual. Então, Paulo ora. E aqui ele mostra, como em todas as outras cartas, a importância da oração. Que lugar a oração deve ocupar no ministério? Como a vida de oração ela deve estar presente no nosso dia a dia. E o quanto as pessoas carecem de gente plantada em lugares, mas gente que ora. Porque eu sei que o mundo precisa de bons profissionais, o mundo precisa de gente de conhecimento, o mundo precisa de gente com muitas habilidades, mas eu preciso dizer também que o mundo precisa de gente de oração. D.A. Carson faz menção, por exemplo, de William Carey, que é alguém respeitado e considerado como um pai das missões. Mas muito daquilo que ele viveu e experienciou, Carson diz que foi fruto das muitas horas de oração que uma pessoa da família dele, acamada, fazia em favor do ministério dele. O mundo precisa de gente que ora. E eu vou repetir isso aqui de novo, gente. Eu vou repetir isso aqui de novo. O mundo precisa de homens e mulheres de oração. A gente está vivendo um contexto beirando a destruição entre as nações. Estou falando de caos, de pânico, de desespero. E isso poderia estar presente em Gênesis capítulo de número 19, quando o próprio Deus estabeleceu que ia cobrar a conta de Sodoma e Gomorra. E diz as Escrituras que antes de chegar até lá, ou de enviar os seus anjos lá, ele parou na porta da tenda de Abraão, e Abraão disse a Deus: fica por aqui, espera um pouquinho. A Bíblia diz que no maior calor do dia, oh meu Deus, no maior calor do dia, Abraão estava sentado na porta da tenda, inquieto talvez, por causa de todo aquele tempo que havia se passado de Gênesis 12 até Gênesis 15, de Gênesis 15 até Gênesis capítulo 18, onde estamos. E no capítulo 18, eu penso que ele olhava para Sara, e Sara olhava para ele como quem dissesse: será que nunca vai acontecer o que Deus nos diz? E eles eram abençoados do ponto de vista material, estavam morando no metro quadrado mais caro da época. Eu penso que
que Abraão, naquele período, poderia ser o homem mais satisfeito, mas ele dizia: eu quero que a minha casa gere. E aí houve uma tentativa junto com Agar e gerou o Ismael. Do outro lado ele adotou o Eliezer, mas ele diz que Sara precisa nascer alguém. E Deus, que empenhou uma palavra a Abraão, aparece nesse dia. E Abraão diz: Deus, não vai embora, não, fica por aqui. E ele vai, prepara uma coalhada e diz: Deus, vamos desfrutar disso aqui juntos. E ficou ali. Eu vou preparar uma água para os teus pés. A Bíblia diz que apareceu o Senhor a Abraão. E quando Abraão, naquele momento, vive aquilo que foi tão impactante, tão glorioso, tão poderoso, tão tremendo, tão sublime, Deus diz: olha, Abraão, daqui a um tempo, Sara vai ter o que eu disse que teria. É um filho. Sara riu, ele disse: chama ela aí. O nome do menino será Riso, hein? Porque você riu. Eu vou fazer, Sara, o que eu disse que vou fazer. Era o que ele estava dizendo. E aí ele vai embora. Ele vai seguindo para ir embora. Abraão parece que agarra Deus. Porque essa coisa de tentar agarrá-lo, isso já vem de Abraão, não começou em Jacó, lá no Val de Jabó que deu. Isso vem de Abraão. Abraão segurou Deus na porta da tenda. Eu já falei sobre isso aqui em outro momento de forma mais específica. E quando ele segura Deus, Deus diz: eu ocultaria alguma coisa a um homem de oração como Abraão? E é claro que quando eu estou falando aqui de homens e mulheres de oração, não é colocando esses homens e essas mulheres num patamar elevadíssimo, mas é impossível olhar, por exemplo, para Hebreus capítulo 11 e não entender que existe gente que se destacou pela fé. É impossível pensarmos em Hebreus capítulo 11 e não considerarmos que o Senhor fez com que homens se destacassem na sua história pela vida de fé e de oração que viveram. Eu penso Deus dizendo: eu esconderia alguma coisa desse meu amigo da oração, desse homem com quem eu tenho um negócio e aliança, que eu desço para me assentar na porta da tenda dele, debaixo desse carvalho, dessa árvore aqui, para comer com ele. Eu esconderia alguma coisa do meu amigo Abraão. Aí diz a Bíblia, Deus fala com ele: olha, vai ter uma destruição. E Abraão diz: é para lá? É, tá certo. Mas deixe-me lhe perguntar, se houver 50 justos lá, Deus diz: eu vou parar de fazer o que eu pretendo fazer. Se houver 40, se houver 30, se houver 20. E Abraão insiste com Deus. Você conhece a história? Abraão insiste com Deus. Aquela insistência de Abraão era um momento de profunda intercessão. Deus sabia em quem Abraão queria chegar.
Gente, o mundo beira a destruição. A loucura está tomando conta de mentes, de corações, e a cada dia a maldade exposta. Praticada por corações diversos, seja às escondidas ou à vista de todos. Isso tudo só está dizendo de que os dias são dias maus. Mas se tem uma coisa que Deus está querendo encontrar, é alguém na porta da tenda com coragem para dizer a Ele: vamos conversar na oração, Deus. Vamos bater um papo, Deus, na oração, no lugar da comunhão, no lugar da intimidade, no lugar da intercessão. E se Deus achar homens e mulheres, como Ele disse, que estejam na brecha da oração, como está lá em Ezequiel capítulo 22, se Ele achar homens e mulheres na brecha, eu sei que muita coisa que estava para acontecer, Deus não permitirá. Eu sei que Ele entrará com livramento, eu sei que Ele manifestará sua fidelidade, eu sei que Ele manifestará sua grandeza, eu sei que Ele manifestará a sua glória. Há uma necessidade de homens e mulheres de oração se levantarem. Deus não precisa de milhares, Ele está precisando de gente que Ele diga se tem 40, se tem 50, se tem 30, se tem 20, se tiver um lá. Eu vou livrar casas, eu vou livrar lares, eu vou livrar ambientes. Nós precisamos levar em consideração esta verdade de que Deus está precisando encontrar gente que esteja com Ele no altar da oração. E muito da destruição vai cessar. Livramentos vão acontecer, curas vão acontecer, restauração de vidas vai acontecer, a bênção do Senhor será derramada. Um avivamento chegará. Um avivamento chegará. Se Deus achar os homens e as mulheres da oração. É por isso que Paulo se posiciona, ele está dizendo: Deus, aqui tem quem ore pelos outros. E quando ele está orando pelos outros, ele está ao mesmo tempo dizendo: Deus, eu quero que o Senhor impeça tudo aquilo que venha de encontro a eles para paralisar a vida espiritual deles. Eu quero que eles estejam amparados e cobertos a ponto de se sentirem vivos na Tua presença. Mas para isso, Deus, faz algumas coisas que eu estou te pedindo, porque só assim o esgotamento não os derrubará, só assim as decepções não os derrubarão, não vai destruí-los. Só assim, Deus, eles não vão ser sepultados diante da ansiedade, da depressão e das demais coisas. E o que é que Paulo pede? O que é que Paulo clama? Pelo que é que Paulo clama? Qual é o conteúdo dessa oração de Paulo? Está aqui, no capítulo 1. No verso de número 9 ao 11. E ele já começa por aqui. E peço em oração. O que, Paulo? Que o vosso amor abunde ainda mais e mais. Vamos parar aqui.
Paulo diz, eu peço ao Senhor em oração. Olha o conteúdo da oração de Paulo. Que o amor de vocês aumente. Carson diz, Carson diz, que Paulo está pedindo que esse amor não cesse, mas ao mesmo tempo também está pedindo que esse amor que é existente, ele continue em crescimento. A oração de Paulo, segundo o caso aqui, é para um desenvolvimento da vida espiritual dessas pessoas. Ele está dizendo, vocês já começaram. Talvez por isso, quando Paulo diz, em Filipenses capítulo 1, verso 6, que o Deus que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la, ele está convidando estes a se permitirem crescerem nas mãos de Deus naquilo que já carregam. E isso é importante porque Paulo entende que esse amor não é um amor natural, mas ele está falando aqui do ágape. Está falando desse amor aceso de Deus na nossa vida, que nos faz viver no mínimo duas coisas. Primeiro, um princípio de caminhada fervoroso. Porque aqueles que começaram em Deus e em Cristo, você lembra? Sempre começam, como diz alguém, pegando o céu com a mão. Que é a vida do novo convertido. Ele descobriu Deus. E ele começa a querer estar mais perto, e cada vez mais perto. Está com sede, cada vez mais sede ele tem. Está buscando e cada vez mais ele busca. É o princípio, esse amor é aceso, pega fogo na gente. A gente quer estar, porque você lembra muito bem do que você já viveu no início da sua jornada. Tudo muito simples, mas tudo muito cheio de desejo por Deus. Segundo, Paulo fala já de uma fase mais madura desse amor. E por isso a necessidade do desenvolvimento, porque para Paulo aqui, se nós somos atingidos por esse amor de Deus e ele está presente nos fazendo amá-lo a cada dia, esse amor não pode estagnar. Nós precisamos com ele subirmos degrau. Nós precisamos dar um passo de cada vez e não precisamos apressar os passos demais. É como já diziam os mais antigos, é no passo do gado que você sobreviverá, vai sobreviver por anos. Na sua fé, na sua caminhada. Um dia lá em cima no monte, outro dia mais cansadinho no vale da vida. Mas de pé, sempre em Deus, sempre avançando, sempre permanecendo. Paulo está dizendo que o vosso amor aumente. Ele não está dizendo aqui, vocês têm uma sacola aí para o amor, Deus vai jogar mais amor aí dentro. Não. Ele diz, suba um nível. Cresça. Eu gosto de olhar para o Novo Testamento e pensar no perfil psicológico dos discípulos de Jesus.
olhar para o Pedro sanguíneo, olhar para o Natanael ou Bartolomeu, como você queira chamar, fleumático, olhar para o Tomé colérico, do ponto de vista dos temperamentos. Eu gosto de olhar para o Pedro sanguíneo, embora o Lahai, o Tim Lahai, já diz que há aqueles que são mais sanguíneos, mas tem um pouco dos outros temperamentos em si. Mas eu gosto de olhar para aquele Pedro sanguíneo. Só que eu percebo que na caminhada dos discípulos de Jesus, há gente que fala muito como Pedro, há gente que não fala quase nada, como João, que João sempre está em silêncio, ou quase sempre. Só que o João silencioso vai crescendo. Tanto é que é para Pedro que Jesus diz com toda sua expansividade: você vai me negar. E ele diz também para os demais: todos vocês me deixarão. Mas quando Jesus estava na cruz, você lembra quem estava lá? Bem pertinho, junto com as Marias. João. Inclusive Jesus falou com Maria: eis aí o teu filho, e falou com João: eis aí a tua mãe. É a família que nasceu da cruz ali. Mas quando João está vivenciando os 3 anos e meio de ministério junto a Jesus, do ministério de Jesus junto com ele, ele vai caminhando e vai chegando perto de Jesus. E a Bíblia, quando fala de João, destaca uma expressão que essa é impactante. Porque diz assim: aquele discípulo que o Senhor amava. E ali estava o discípulo que Jesus amava. Mas por que isso? Ele amava Pedro, ele amava Tiago, ele amava Tomé, ele amava todos. Inclusive em João capítulo 13, João registra que ele amou a todos e os amou até o fim. Mas por que esse destaque de que Jesus amava aquele discípulo? É porque João viveu uma construção e uma subida de degraus no amor. Alguém diz que o princípio de muitos relacionamentos, antes de haver qualquer diálogo, começa a partir de uma troca de olhar. E daqui a pouco se cria um meio de se aproximar. E no caso do homem em si, acaba quase sempre ficando bobo ali, dependendo do que ele viu e encantou os olhos. A gente olha muito para Cantares de Salomão e percebe isso. Salomão fica bobo, ele vai dizer umas coisas lá. Ele diz à mulher: olha, você tem um pescoço semelhante a uma torre. Seus cabelos, seus olhos. A gente fica meio bobo, né? A mulher desarma, ela desarma. Ela quebra a gente. Eu fico pensando, aí vai se criar um meio de chegar mais perto, de tentar dialogar, de tentar estabelecer algum contato, e esse contato, depois que é estabelecido, daqui a pouco se troca ali o telefone e vai se falar pelo WhatsApp. Daqui a pouco você está hoje curtindo as fotos que se posta aí, vai havendo essa aproximação.
Mas as coisas, elas não ficam no mesmo nível do começo. É isso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo aqui. Ela vai subindo os degraus até a profundidade que é a intimidade dos dois dentro do contexto do relacionamento de família. É isso. O que começou com relação a Jesus numa simples olhada, e está na Bíblia, se você observar no momento que Jesus é preso, Pedro segue Jesus de longe, e tem um momento que Pedro nega Jesus e diz a Bíblia que os dois cruzaram o olhar. E por incrível que pareça, não me tenha por mal no que eu vou dizer, mas foi necessário o aparente fracasso de Pedro para Pedro descobrir que o amava. Só entende quem está ligado, gente. Só entende quem está ligado. Só entende quem está muito ligado. Porque quando Jesus morre, Pedro está de longe olhando para a cruz. Mas ele sente o impacto daquilo. Eu neguei o meu Senhor. Jesus ressuscita. O túmulo fica vazio. As mulheres foram lá, viram que estava vazio, voltaram, disseram: Pedro, ele está vivo. João, ele está vivo. Tiago, ele está vivo. O sepulcro está vazio. O Pedro corre com João, está em João capítulo 20. A João, que cresceu, né, saiu daquela fase do olhar, daquela troca de olhar, já aprofundou, porque diz a Bíblia que João já colocava a cabeça no peito de Jesus. Ele colocou a cabeça no peito de Jesus. Quando Jesus disse: olha, um entre vós vai me trair, Pedro, que estava do outro lado, olhou para João, deu uma piscada de olho e fez um sinal ou falou alguma coisa assim. Pergunta a ele quem é. Por que ele fala com João, não diretamente com Jesus? Porque ele sabia que João havia alcançado essa proximidade. João está lá com a cabeça no peito de Jesus. E João, de onde está, diz quem é. Só que o Pedro, que viu João nesse nível de intimidade, está indo com ele para o sepulcro. E diz a Bíblia lá em João capítulo 20 que o João correu mais rápido e foi para o sepulcro. E o Pedro atrasou os passos ali. Por que ele atrasa? Porque ele deve ter pensado consigo: eu estava começando o relacionamento, já tinha andado sobre águas, já tinha vivido ali a experiência do Monte da Transfiguração e eu neguei. O que será que ele vai me dizer se ele me achar? E se ele de verdade estiver vivo? Se ele realmente saiu da sepultura como ele prometeu? O que ele vai me dizer? Oh, meu Deus. O que ele vai me dizer? O que ele vai falar comigo? O que ele vai me dizer? O que ele vai me dizer? Pedro vai lá, entra no sepulcro, vê tudo do mesmo jeito, lá sai. A mulher vai ao encontro do sepulcro. Jesus se revela vestido de jardineiro. Eu sei isso essa semana aqui. Meu Deus. Eu estou sentindo a presença do meu amigo aqui, gente. Oh, meu Jesus.
erguia, enendias, Maya Stilevia, que me mandou aqui de andis, de vandirei, olobas. Amando e diria, que estou no vídeo aradaga, ebreni, siendeniege, bebemoria. Amania siernia daqui taiando movia, goriere de que ando no bagulho de queia. Abastinada cavandia de andorobilitia semia da gadondia dodobandia sobedere de eita meu Senhor, estou sentindo a presença do meu amigo, estou sentindo o abraço do meu amado. O Rei está presente, Ele está te tocando aonde tu estás aí. Acalma o coração, porque Ele ainda te ama. Ele apareceu para a mulher e disse: vai lá, avisa eles que eu vou encontrar com eles. Que foi um tormento, Pedro, Tiago, João. Ele disse que vai encontrar com vocês. A gente chega em João capítulo de número 21, depois de toda aquela tentativa de pescar lá, que eles não conseguiram nada. Ao clarear da madrugada, Jesus aparece, manda lançar a rede, eles pegam os peixes, vêm para a beira da praia. Pedro ficou sabendo que era o Senhor, porque João, que andava já no nível de intimidade maior, discerniu que era o Senhor, olhou para Pedro e disse: é ele. Pedro tirou a sua vestimenta de cima, pulou nas águas e veio nadando ao encontro dele. E quando chega, o que será que ele vai me dizer? Porque até então ele me encontrou, estivemos juntos. Ele entrou naquelas portas sem abrir, entrou por aquela parede lá sem precisar abrir nenhuma porta. Apareceu no nosso meio, mas não disse nada. Tratou com Tomé, mas não disse nada. O que é que ele tem a me dizer com relação ao que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? A Bíblia diz em João capítulo 21, verso 15, que tendo acabado de comer, Jesus diz: Pedro, vamos conversar. A mente pegou fogo, a consciência pegando fogo. Jesus olha para ele e diz: já deu para subir de nível? Oh, meu Deus. Estou contextualizando. Ele diz: você me ama? A ideia é: subiu no relacionamento? Não, meu Senhor, eu desci, eu fracassei. Não, Pedro. O seu fracasso serviu para duas coisas. Primeiro, para quebrar tudo de impulso e de orgulho que você tinha, ao ponto de dizer até a mim que se eu tivesse que morrer, você não deixaria e que iria comigo até o final. E eu disse a você: lembra que você não ia comigo até o final? Ei, eu só te avisei desse fracasso. Não foi para te expor a humilhação e a vergonha, mas era para tirar essas coisinhas aí, Pedro. Na alma, da alma. Mas segundo, eu queria que você descobrisse quem é o grande amor da sua vida. Você me ama! Você já subiu de nível ou não? Eu estou já no segundo degrau, Pedro. É, Senhor, eu estou subindo porque agora eu estou entendendo
Eu te amo. Eu te amo. Mas não parou aí, Pedro. Vai ficar aí ou quer subir mais um pouquinho? Porque João já subiu. E eu preciso de você e ele para levantar um paralítico daqui a pouco que vai estar na porta do templo. Vai subir de nível ou não vai? Sim, Senhor. Você me ama. E agora ele não fica no nível mais baixo, nem no nível médio. Ele vai para o superior. Sim. Tu sabes que eu te amo. Jesus diz: apacenta. Primeiro e segundo minhas ovelhas, depois ele diz: os meus cordeiros. Que o vosso amor aumente, suba de nível, suba de degrau. A oração de Paulo inclui uma segunda coisa. Eu já termino. Paulo diz que vocês cresçam em perfeito conhecimento e em todo discernimento. O conteúdo da oração de Paulo inclui andar neste mundo de olhos verdadeiramente abertos. E eu não falo dos olhos físicos. Porque no mundo dos dias de Jesus, quem mais enxergava era uma pessoa cega fisicamente. Era o Bartimeu, o filho de seu Timeu. Lá em Jericó, dizendo: filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Paulo ora para que os crentes andem de olhos abertos, porque quando ele fala aqui de perfeito conhecimento, esse conhecimento é o conhecimento que traz liberdade à alma, à mente, ao coração, mas ao mesmo tempo ele fala de discernimento. Não dá para expor isso aqui, a gente passaria horas. Ele está falando de discernimento. Jesus disse em João capítulo 11, quando estava para ir a Betânia, ele disse aos discípulos dele que quem anda de dia tem luz, tem os olhos abertos, vê por onde está andando. Mas quem anda de noite anda com mais dificuldade, a não ser que ele seja a luz, a não ser que ele tenha a luz de Cristo na vida. E o mesmo Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Eu estou dizendo aqui que o que ele estava dizendo aos discípulos, assim como diz ao meu coração e ao seu, é que nós temos da parte dele discernimento. João escreve dizendo: vós, em uma de suas epístolas, vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. A ideia é: vocês discernem tudo. Que Deus nos dê o seu perfeito conhecimento e que Ele nos encha de discernimento pelo seu Espírito. Mas em terceiro lugar, Paulo diz no verso 10, na terceira coisa: para que saibais examinar as coisas que são mais importantes, ou em outra tradução, mais excelentes. A oração de Paulo inclui o interesse naquilo que de mais excelente há. Não é uma oração pautada em mediocridade. Primeiro, porque Paulo sabe a quem ele está orando. É o dono de tudo.
Segundo, Paulo está certo de que o nível das nossas petições determinam aonde estaremos em Deus e com Deus na nossa caminhada, ou em que nível estaremos com Deus. É por isso que a Bíblia diz, através do apóstolo Tiago, que nós muitas vezes pedimos mal e precisamos de sabedoria para aprendermos a pedir na medida certa. Paulo pede coisas excelentes. Mas em último lugar, eu preciso encerrar. Paulo não pede por uma ação limitadora, mas multiplicadora de Deus na vida desses crentes. Veja o verso 11. Cheios de frutos de justiça, que são por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Preste atenção. Cheios de frutos, no plural, de justiça. A oração de Paulo é uma oração para que Deus, na ação dele sobre a vida da igreja, faça essa igreja se multiplicar nos seus frutos de justiça. Por quê? Veja o verso 10. Para que saibais examinar as coisas mais importantes, a fim de que sejais sinceros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Paulo sabe que há um dia em que estaremos diante do Senhor, e o que será contado quanto à excelência das coisas que Deus ministrou e compartilhou conosco. Paulo sabe que nós teremos que apresentar os nossos frutos de justiça. E ele diz, quando ele ora assim, primeiro, que nós não somos estéreis. Nós não somos. Você não é estéril. Você é alguém que tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, e a terra que é a sua vida é fértil para a boa semente de Deus. Deus quer lhe expandir, Deus quer lhe fazer crescer cada dia mais nele e a partir dele. Ande com ele, viva com ele, respire o hálito de Deus todo dia na sua vida, cheios de frutos de justiça. E Paulo diz, frutos que são, primeiro, por meio de Jesus Cristo. Aqui eu precisaria de algumas horas para falar, porque essa parte aqui é profundíssima. Por meio de Jesus. Depois leia Efésios, capítulo de número 1 todo. Ontem nós fizemos a leitura, leia de novo depois. Por meio de Jesus. Segundo, Paulo diz que esses frutos, ele está clamando para que se manifeste para o louvor, para a glória e o louvor de Deus. Porque ele diz que o fim de todo o bem de Deus em nós e por nós e através de nós é para a sua própria glória. Porque Deus é exaltado quando as pessoas olham para você e veem os frutos na sua vida. Que a nossa oração seja uma oração que não se limite à pequenez, à mediocridade e à realidade de um momento que a gente viva, mas que seja uma oração que venha a se expandir e crescer, e crescer, e crescer ao ponto de nós pautarmos os nossos pedidos com base naquilo que é excelente
naquilo que é para a glória de Deus, naquilo que é para a honra de Deus, naquilo que é por meio de Jesus Cristo, para o engrandecimento do reino de Deus. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Deus precisa de homens de oração. Deus precisa de mulheres de oração. Se candidate. Se candidate. A vida de alguns homens influenciou e inspirou a vida de outras pessoas. Eu lembro que há anos atrás eu ouvi alguém compartilhando um testemunho de que uma professora pegou um grupo de alunos, viajou com esses alunos para conhecer algumas casas e lugares onde homens influentes e usados nas mãos de Deus viveram. Se não me falha a memória, levaram esses alunos à casa de Wesley. E eles foram. E quando entraram naquela casa, foram apresentando cada parte da casa. Cada parte da casa. Chegaram em uma parte especial, onde havia ali o cantinho de oração de Joás. E é dito por quem testemunhou e por aqueles que registram a biografia desse homem de Deus, é dito que haviam 2 buracos no lugar onde ele orava. Haviam 2 marcas ali onde ele orava. Passaram naquele lugar, naquele quarto, naquele espaçozinho e foram seguindo. Chegou a hora de os alunos com a professora voltarem ou ir embora daquela casa. E sentiram falta de um menininho. Ou de um dos alunos. E foram procurá-lo dentro da casa e quando o acharam de joelhos, ali onde estavam aquelas 2 marcas, aqueles 2 buracos feitos pelos joelhos de gente que orava. E se ouvia aquele menino, parece que em lágrimas, parece que soluçando, parece que bem quebrantado diante de Deus, dizendo: a Deus, Deus, me faz um homem de oração. Me faz um homem nas suas mãos, como o Senhor fez de Wesley e de tantos outros. É dito que o nome daquele menino era Billy Graham. No século XX, o pregador mais ouvido do mundo. Deus está de olho em homens e mulheres de oração. Vamos orar. Pai Celestial, na Tua presença nós nos colocamos de forma bem objetiva, rápida e prática, te agradecendo pelo privilégio de estarmos aqui, conectados ao Teu trono de graça e com o coração cheio de gratidão pela Tua palavra que tanto nos ensina e nos alcança. Nós oramos neste momento em favor dos Teus filhos, das Tuas filhas,
e dos muitos pedidos de oração, Senhor, que sempre chegam até a gente. Onde há um homem, uma mulher, um filho, uma filha tua. Onde há um familiar nosso ou uma pessoa que mesmo que a gente não conheça, está precisando agora da tua visitação, Senhor. Revela-te para essas pessoas e faz na vida delas, ó Deus, uma obra linda, uma obra poderosa, uma obra preciosa, uma obra gloriosa, Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus que tu comeces a entrar com salvação, com cura, com restituição, com restauração e com milagres. Este é o ano dos milagres. Entra, Senhor, na história dos teus filhos. Entra na história das tuas filhas. Entra na história de gente que te ama, entra na história de gente que está te buscando, entra na história de gente que quer ser, Senhor, um instrumento da tua graça onde está plantado, Senhor. Nós amamos a tua igreja e nós oramos, ó Deus, pela tua igreja no Brasil e onde há corações precisando, Senhor, se levantar, levante. Onde há gente sincera, ajude. Onde estão os machucados, os feridos, sare, cure, trate e levante. Onde estão aqueles que clamam por uma segunda chance, vai, Deus, pela tua graça, os alcançando. Levante-os em poder. Levante-os em graça, levante-os em glória, em nome de Jesus. Faz grandes coisas em favor do teu povo. Jesus, ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda-nos na nossa caminhada e nos faz multiplicarmos nossos frutos e nos faz crescer abundantemente naquilo que estamos lutando diariamente, batalhando diariamente, correndo diariamente, se esforçando diariamente. Deus, expande, amplia, faz crescer para a tua glória. Levanta as nossas vidas, enche as nossas vidas, abençoa mais e mais a vida de cada um de nós, Senhor, para a tua glória. Que sejamos em tudo fortalecidos, levantados, sarados, curados, transformados, mudados, moldados, mas que sejamos abençoados em tudo, em nome de Jesus. Ederias, Devas, que ami Ederiaradagas, Xierneniriaradacando como Vaduria Semi. Erguendo babadia deste levaço e bedere de em nome de Jesus, abençoa-nos, fortalece-nos, ajuda-nos, porque nós somos teus e tu és nosso, ó Deus. Sem ti nada podemos fazer. Mas contigo, Senhor, nós saltaremos muralhas. Nos dê vitória no nome de Jesus. Nos abençoe para a glória de Jesus. Exalte o seu nome nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço que seja assim, ó Deus, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuida dos meus irmãos e irmãs que estão nessa live. Aqueles que estão chegando por meio do YouTube. Que o Senhor cuide deles, da família deles, da casa deles. Faça deles homens e mulheres abençoados em todas as coisas. Porque o tempo, Senhor, é de vivermos mais e mais para a exaltação do Teu nome. As coisas que Tu projetaste, as coisas que Tu estabeleceste, as coisas que Tu determinaste. Senhor, livre o mundo, Senhor, dos males e do caos, entrando em cada casa, entrando em cada família, entrando em cada lugar de trabalho e promovendo um espírito de paz, de alegria, de unidade, de amor. Aumenta os frutos de justiça. Aumenta o nosso amor. Nos faz crescer, nos faz crescer, nos faz crescer, nos faz crescer no Senhor. Abençoa todo o trabalho, Senhor, da comunidade cristã Casa da Noiva, a nossa eterna descida. Abençoa. Ajuda-nos quanto ao que precisamos, Senhor. Nós ontem falamos aqui, ó Deus, que para a gente continuar fazendo, Senhor, esse trabalho que a gente tem feito com tanto zelo, carinho e amor, e que tem, a partir do que chega, contribuído com o trabalho missionário, não só fora do Brasil, como a gente tem ajudado, ó Deus, ali no continente africano, mas em outros lugares onde homens e mulheres estão atuando e que a gente também tem conseguido com carinho, Senhor, estender as mãos na medida do possível, fazendo com zelo, com amor, mesmo diante dos desafios que enfrentamos. O Senhor tem nos ajudado até aqui. Tu tens suprido, Tu tens cuidado. Mas ontem nós falamos, ó Deus, nós temos como meta para caminharmos com tranquilidade, com esse trabalho, todos os dias levantarmos, Pai, um valor de R$5.000 a cada mês aqui. Eu sei, ó Deus, que as tantas pessoas que estão sendo alcançadas pelo Instagram, pelo YouTube, através da web rádio, da web TV, enfim, podem se levantar, Senhor, como parceiros, como cooperadores desse projeto. Eu te agradeço pelo material que tem chegado para a expansão do trabalho da nossa web rádio. Muito obrigado. Aquilo que tem chegado para o podcast, para outras coisas, como material, só o Senhor é que pode fazer o que tem feito cuidando deste trabalho, porque é um trabalho que tem frutificado em justiça para a Tua glória. E é para a Tua glória, é para que vidas continuem sendo edificadas a partir de uma palavra bíblica coerente, sadia, e acolhidas em amor, por corações que são sinceros no servir ao Senhor. E que mesmo nas suas limitações e imperfeições, ainda assim, não abrem mão de estar na oração, no jejum, na consagração diária diante do Teu altar. Por isso, Senhor, nós colocamos todo esse projeto nas Tuas mãos. Nós colocamos o Seminário Bíblico Ezel nas Tuas mãos.
Nós colocamos os nossos grupos de oração. Levanta aqueles homens e mulheres que compõem os nossos grupos de oração, Senhor, para darem as mãos a tudo isso que a gente tem feito. Levanta todos, ó Deus. Levanta todos como canal de graça, como instrumento de bênção para esse trabalho. Para que a gente continue avançando no Senhor. Eu sei que há aqueles, ó Deus, que estão enfrentando grandes desafios. Mas eu sei que há aqueles também que podem somar mais. Eu sei que o Teu Espírito Santo há de falar aos corações. Porque é um projeto que já está, Senhor, há quase 6 anos abençoando gente. Nós cremos que Tu fizestes e vais fazer muito mais. Porque nada aqui é possível acontecer sem as mãos da igreja estarem estendidas. E tudo aqui não vem de convenção, não vem de ligação com políticos, vem do coração de crentes generosos, porque o nome que está no meio de tudo isso é generosidade. Tua palavra diz que o Senhor ama os que dão com alegria, por isso eu oro, porque o que oração não fizessem, atraindo o Teu poder, a Tua operação, a Tua manifestação, nada mais faz. Não estamos com estratégias específicas para levantar nada, tudo, Senhor, é feito com amor em amor, com sinceridade e generosidade. Que seja assim sempre. Que tudo seja fruto da fidelidade de corações que Te amam e que abrem o coração para serem bênção para o trabalho que abençoa a vida de gente. Porque mais do que paredes, nós somos chamados para abençoar pessoas. Fica conosco, Deus, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco, uma ótima tarde carregada de paz e vitória. Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos aqui, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que o Senhor encha seu coração de amor todo dia e que Ele faça crescer na sua vida essa comunhão gloriosa com Ele. E que em tudo que você colocar as mãos, a bênção do Senhor esteja contigo, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estiveram conosco. Nosso abraço e um beijo carinhoso a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus!